tudo bem? Estou aqui tomando um cafezinho. Primeiro, seja bem-vindo a este canal, se você não me conhece. Eu sou a Lê. Eu estou tendo uma crise, um bloqueio criativo muito grande em relação à costura. Primeiro porque eu comprei muito material e aí eu não sei o que fazer com eles. E o medo de errar, de fazer um corte errado e perder a peça inteira tá me consumindo. Então eu pensei, vou fazer algo diferente. Um vídeo falando sobre alguns dos outros interesses que eu tenho e que eu pratico em casa também. Eu virei mãe de planta. Quem não, né? Porém, virei uma mãe muito negligente. Já matei cada planta. Então, nessa quarentena, percebemos que precisamos entrar em contato com a natureza e blá blá blá. E nós, jovens sem dinheiro para comprar um terreno no mato, fazemos o quê? Enchemos a nossa casa de plantinhas. Eu não consegui, não dei conta. Então, o que eu pensei em fazer? Eu fiz um herbário ilustrado, que são os desenhos de todas as plantas que eu já tive aqui na minha casa. Porém, eu comecei já faz mais de um ano, eu não chego nem perto de acabar. Muitas já morreram, outras não, e isso aqui é um projeto inacabado. É uma coisa super interessante, porque faz você aprender sobre a planta que você tem, da onde ela vem, os cuidados, enfim. É uma pesquisa muito interessante, então se você tem em casa aí muitas plantas, eu sugiro muito você fazer esse tipo de pesquisa. Enquanto eu rego as minhas plantinhas aqui com vocês, eu vou contar desses artistas que eu achei muito interessante, que trazem essa temática no trabalho deles. A primeira artista que eu achei foi a coreana Jae-yoon Kim. Ela usa as plantas com vida em seu trabalho. E ela começou a fazer isso nos anos 90, quando ela se tornou vegetariana. Até então ela fazia trabalhos com o tema da natureza, mas ela usava pedra, troncos, madeira, coisas que não eram exatamente com vida nas suas instalações. Então, o que aconteceu foi que, como ela se tornou vegetariana, ela criou uma horta na casa dela. E, nesse processo, um dia ela encontrou na pia da cozinha uma semente de lufa, que é a mesma semente da bucha de tomar banho, crescendo no ralo da pia. Então, ela teve a ideia de plantar essas sementes, vários tipos de semente a partir disso, em objetos que faziam alguma conexão entre humanos e a natureza. O trabalho dela tem uma filosofia oriental da teologia budista, que é Yosok, que é sobre o crescer, nascer, a maturidade das coisas e também a morte. Então o trabalho dela mostra todas as etapas da vida em um só elemento. Ela fez essa instalação que eu achei muito interessante. É um vestido. Ela costurou entre o tecido camadas de algodão para germinar essas sementes, e foi uma performance porque as pessoas podiam chegar nessa instalação e observar todo o processo de crescimento. Quando ela ia lá plantar, a planta crescia e morria, e ela ia plantando por partes, então não se via tudo de uma vez só, mas a composição do vestido ia se transformando ao longo do tempo. Aí tem um artista brasileiro que também usa... Vamos continuar. Isso é um vlog, né? O que tem pra ver da minha vida? Não sei. Mas não tá interessante aqui eu lavando, molhando as plantinhas? Não? Vamos lá. Artista brasileiro que também faz um trabalho bem parecido com dessa artista, inclusive, o Rodrigo Bueno, que ele tem uma série que chama Mata Dentro, e ele também faz essas plantações em objetos e coisas encontradas na rua, instalações que trazem a natureza da ateliê, dentro da galeria, enfim, onde é que ele esteja exibindo aquilo. Ele, inclusive, foi indicado ao Prêmio Pipa, que é um prêmio bem importante em artes visuais no Brasil. Ele é de São Paulo. A diferença entre o trabalho dele e o dela, assim, a maior... Enfim, é bem diferente, né? Tudo tem a questão de quais plantas são usadas, a vegetação, a ideia cultural por trás disso, dela é budista,
O dele traz uma pegada mais da ancestralidade, enfim. Eu achei bem interessante. Visualmente, os trabalhos, eles conversam, assim. Conceitualmente, eles são diferentes. A segunda artista que eu trouxe, eu achei muito interessante. O nome dela é Nicole Dextrous. Ela é uma artista canadense e ela constrói essas roupas efêmeras que são feitas 100% de material orgânico. Ou seja, essas roupas duram apenas alguns dias. E ela traz esse material, constrói essas roupas para fazer uma crítica ao fast fashion, que são essas lojas de grande rede que produzem muita roupa. Ela quer fazer as pessoas refletirem para onde vai a matéria-prima depois que você usa ela. E o trabalho dela em específico considera um trabalho de performance, porque ela veste a modelo, leva até a cidade. Ela fala que o centro urbano é o propósito do trabalho, apesar de ser natureza que a pessoa está vestindo, para gerar discussões e interação entre as pessoas. Então a reação das pessoas é tão importante quanto o trabalho da construção da vestimenta em si. Quase cria como um editorial de moda. E para ela, tanto flor viva quanto enquanto ela morre, também faz parte da roupa e cria texturas diferentes. Achei interessante que ela faz a estrutura, a mesma coisa que usa tipo para fazer cesta, para costurar no sentido assim de juntar uma folha na outra e montar a estrutura inteira, ela usa espinhos. Todas as fotos são só registros do que já foi, porque o trabalho em si é a performance, é o momento que a modelo veste aquela roupa. Como as plantas são vivas, elas têm cheiro, elas têm textura, e para ela esses sentidos fazem parte do trabalho, e que a fotografia ela faz essa coisa mais editorial, mas é só como registro mesmo. Outro artista interessante que na mesma pegada, fazendo uma ponte entre moda e arte, esse designer, ele fez numa coleção em 2017, uma coleção de primavera-verão, um vestido de seda que tinha costurado tanto... Ai, cachorro doido! Que era costurado flores feitas de tecido, mas também flores frescas. Ele falou que a referência desse trabalho foi um vídeo da artista Sam Taylor, uma composição de frutas, e ela filmou essa natureza morrendo, literalmente. Então ela filmou frutas apodrecendo. E aí ele disse que o mood dele, que era pra ser uma coisa dark, romântico. Se você chegou até aqui, talvez exista alguma coisa além disso, além dessa papeação. Mas foi um bom papo, né? Vamos combinar. Uma tranqueirinha, né? Não é uma técnica que eu achei na internet de fazer impressão botânica. Primeiro porque a técnica mais fácil, assim, que eles sugerem para iniciante, você tem que cozinhar o tecido com as plantas enroladas num suporte de metal ou madeira. E aí eu fiquei com muita preguiça, porque eu não queria ficar uma hora cozinhando uma coisa. Eu não faço isso nem pra comer, então eu pensei, não, vou fazer de outro jeito. Uma outra pesquisa que falava sobre essa impressão que você martela direto a planta no tecido, mas aí só funciona com algumas plantas que são bem tintórias, que eles chamam, e também com um tecido mais natural de algodão, assim, e esse aqui também não é natural. Então eu pensei em fazer uma mistura dessa versão, mas colocando essas plantas no álcool para que elas ficassem mais úmidas e mais fácil do pigmento sair. E eu achei assim que ficou interessante. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Faz sentido pra você? Se inscreve, assina o canal, me conta o que você gostou mais, qual artista te interessou mais, se mais coisas dessa maneira te interessam, enfim. Comenta, conversa comigo, por favor. Obrigada!